Gênesis, o início de tudo. O livro de Gênesis é, por excelência, uma história sobre começos. Ele fala do começo do universo, da vida e das relações entre Deus e a humanidade. Em seus capítulos, Gênesis nos apresenta não apenas uma narrativa sobre como o mundo foi criado, mas uma reflexão profunda sobre o propósito e o sentido da vida. Cada capítulo de Gênesis traz perguntas existenciais que há milênios ocupam a mente humana: quem somos? De onde viemos? E qual é o nosso papel na vastidão do universo? E, mais que isso, o livro sugere respostas que falam de propósito, responsabilidade e da busca por harmonia entre o homem, a natureza e o divino. Vamos então caminhar através das principais histórias e temas de Gênesis, como um viajante curioso que explora as fundações da sua própria existência. A criação do mundo e a singularidade do ser humano. Imagine um vasto vazio, silencioso e impenetrável, quando no princípio Deus resolve criar o mundo. De repente, surge a luz. Essa primeira palavra, haja luz, rompe o silêncio cósmico, criando ordem no caos. Nos primeiros 6 dias, Deus vai moldando o universo, do céu à terra, das águas aos animais, com uma sequência ordenada e intencional. Cada aspecto da criação é cuidadosamente pensado, cada detalhe revelando a sabedoria e a beleza divina. Ao criar o ser humano, no entanto, a narrativa faz uma pausa especial. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este é um momento extraordinário, pois sugere que o ser humano possui algo único, um reflexo da própria essência divina. É como se cada pessoa carregasse uma faísca de Deus, o que dá à humanidade um papel especial no mundo. Esse conceito, a de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, transcende qualquer limitação de tempo e cultura. Até hoje, ele nos chama a refletir sobre a dignidade de cada vida, sobre a responsabilidade que temos para com o mundo e uns com os outros. Se carregamos em nós essa imagem divina, então como estamos usando isso? Estamos cuidando do mundo como se fossemos seus guardiões? Estamos tratando os outros com o respeito que essa imagem merece? O Jardim do Éden e liberdade, escolhas e consequências. O próximo grande momento de Gênesis ocorre no Jardim do Éden, onde Deus coloca o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Esse jardim é descrito como um paraíso, um lugar de harmonia e abundância onde tudo é provido. No entanto, Deus estabelece uma única regra, e Adão e Eva podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia aqui é clara: para haver verdadeiro amor e obediência, é preciso haver liberdade de escolha. Mas com essa liberdade vem também a responsabilidade e, como veremos, consequências. A tentação vem de uma serpente que desafia o comando divino. Ela convence Eva de que comer o fruto proibido lhes dará o conhecimento do bem e do mal, tornando-os como Deus. E, num momento de desejo e curiosidade, Eva e Adão decidem comer o fruto, quebrando a confiança que Deus depositou neles. A partir desse ato, as coisas mudam drasticamente. Adão e Eva percebem que estão nus e sentem vergonha pela primeira vez. Eles se escondem de Deus, algo que simboliza a perda da inocência e a separação espiritual entre o homem e o Criador. Esse episódio, chamado de A Queda, é uma metáfora poderosa sobre a condição humana. Muitas vezes, somos tentados a escolher aquilo que parece atrativo no momento, sem considerar as consequências para nós e para os outros. A história da queda não é apenas sobre culpa e castigo. Ela nos mostra como o erro faz parte da experiência humana, mas também como o amor e a compaixão de Deus permanecem, mesmo depois do erro. Deus veste Adão e Eva, mesmo após a transgressão. Ele os expulsa do Éden, mas continua a cuidar deles, mostrando que, mesmo em nossa imperfeição, somos amados. Caim e Abel, a tristeza do ciúme e do conflito. O primeiro drama familiar registrado em Gênesis é o de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Ambos fazem ofertas a Deus, mas ele se agrada mais da oferta de Abel, despertando o ciúme de Caim. Dominado pela inveja, Caim mata seu próprio irmão. Esse ato de violência é profundamente simbólico, pois mostra como o pecado já começa a afetar as relações humanas de forma devastadora. Deus confronta Caim, mas sua resposta é famosa: sou eu o guardador do meu irmão?
É uma pergunta que ecoa até hoje, nos fazendo refletir sobre nosso papel na vida dos outros. Será que somos responsáveis uns pelos outros? A resposta implícita de Gênesis é sim, devemos cuidar uns dos outros, pois todos estamos conectados. A punição de Caim é se tornar um errante na terra, mas mesmo assim, Deus marca Caim com um sinal de proteção, mostrando que sua misericórdia se estende mesmo aos que falham. O dilúvio, Noé e o recomeço. Com o tempo, a humanidade se torna cada vez mais corrupta, violenta e egoísta. Deus, então, decide recomeçar, enviando um dilúvio para limpar a terra. No entanto, ele poupa Noé, um homem justo e temente a Deus, juntamente com sua família. Noé é instruído a construir uma arca e abrigar nela uma amostra de cada espécie animal. Após 40 dias de chuva, a arca repousa no Monte Ararat, e a humanidade começa novamente. A história de Noé é, acima de tudo, uma história de esperança. O arco-íris que Deus coloca no céu após o dilúvio representa uma nova aliança entre Deus e a terra. Ele promete que nunca mais destruirá o mundo com um dilúvio, reafirmando seu compromisso com a criação e sua disposição em nos dar novas oportunidades. É uma mensagem de que, apesar dos erros humanos, o amor e a paciência de Deus são renovados a cada nova chance. A Torre de Babel, orgulho e unidade. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé tentam construir uma torre que alcance os céus, querendo fazer um nome para si e se tornar grandes. Deus, vendo o orgulho e a vaidade humana, confunde a linguagem deles, e a humanidade é dispersa. A Torre de Babel é uma narrativa sobre orgulho e união mal direcionada. A busca pela grandeza, quando separada do respeito e da humildade, leva à divisão e ao caos. Essa história mostra que, quando a humanidade trabalha junta sem um propósito maior ou sem respeito pelas diferenças, o resultado é confusão. Babel nos ensina sobre a importância da diversidade, da humildade e da união que respeita os limites e propósitos de Deus. Abraão, o chamado e a promessa. A história de Gênesis então se volta para um homem específico, Abraão, que é chamado para deixar sua terra e confiar em Deus. Abraão recebe a promessa de que será pai de uma grande nação e que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de sua descendência. Essa promessa de Deus marca o começo da história de Israel, o povo escolhido. Abraão é um exemplo de fé e confiança, mas também de luta e dúvida. Ele espera muitos anos pela promessa de um filho, Isaque, e mesmo após receber essa bênção, sua fé é testada quando Deus pede que ele ofereça seu filho em sacrifício. No último momento, Deus poupa Isaque, reafirmando que sua intenção não é a dor, mas a fé. Os descendentes de Abraão e a história de José. Finalmente, Gênesis narra as vidas dos descendentes de Abraão e Jacó e seus filhos, principalmente José. José é vendido como escravo pelos irmãos, mas através de um longo processo de provação e fé, ele acaba se tornando uma figura poderosa no Egito. José usa sua posição para salvar sua família da fome, transformando o mal que sofreu em bênçãos. José nos ensina sobre resiliência, perdão e propósito. Sua história nos mostra que, mesmo nos momentos de dor e traição, Deus pode transformar nossas vidas, usando até os momentos mais difíceis para um bem maior. Conclusão: o chamado de Gênesis para todos nós. Gênesis termina com a família de Jacó estabelecida no Egito, mas seu legado vai muito além dessa conclusão. Ele nos lembra que nossas vidas fazem parte de uma história maior, que envolve tanto desafios quanto promessas. As histórias de Gênesis falam sobre o amor de Deus, a liberdade humana, e os muitos caminhos para o perdão e a reconciliação. Em última análise, elas nos convidam a caminhar em fé, a cuidar uns dos outros e a buscar viver em harmonia com o propósito divino.